Eu acho que o maior desafio para mim, pessoalmente, foi encarar ser caminhoneira sendo mulher, né? Porque apesar dos Estados Unidos já ser assim, né? Mais liberal, mais moderno, mas tem muito preconceito contra a mulher na direção. Sofri muito para conseguir tirar minha carteira, porque quem aplicava a prova para mim me reprovou 2 vezes sem motivo, né? Enquanto homens faziam pior do que eu, derrubavam cones, avançavam faixas. Eu fazia tudo direitinho, me tremia muito, mas fazia tudo direitinho e no final olhavam para mim e diziam: você não passou. E eu perguntava por quê e eles não davam explicação. Eu lembro fazendo um curso que eu achei que eu ia passar. Sempre quando eu fazia uma coisa na minha vida, eu sempre tive muito êxito. Esse aqui foi uma coisa nova e foi muito difícil. Reprovei numa prova escrita 2 vezes e depois, quando fizemos o exame prático, foi quando eu senti assim injusto de ter passado, porque eu derrubei 2 cones e saí da faixa. E quando a Érica fez, ela fez perfeito tudo. Quando ela olhou para a pessoa que deu a prova, ela olhou: você não olhou no retrovisor suficiente. Eu falei: meu Deus, como é que pode? Mas era aquele preconceito que as pessoas não queriam que ela fosse assim aprovada. E ela passou. Passei. Aí foi o começo de tudo, né? Tendo a carteira na mão. Mas depois disso, o grande desafio sempre foi ficar longe da família. Gente, eu sou chorona, não tem como eu falar dessas coisas sem chorar, então me aguente aí com minhas lágrimas. Mas eu costumo falar que o caminhão, ele no começo ele era a barriga do peixe para mim. Eu me sentia como um Jonas, né? Longe, fugindo e excluído, separado. E eu sentia falta da minha família, meus filhos, minha igreja, meus amigos, meu trabalho. E até hoje, eu acho que tu concorda também que ficar longe de todos que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se relaciona, e tá só Muito nós dois difícil. no meio do mundo, é a parte mais difícil de morar no caminhão. Eu vou voltar um pouquinho para o curso que a gente fez. Uma coisa que Deus trabalhou muito comigo foi com esse preconceito. A Érica falou do preconceito, o meu preconceito era um pouquinho diferente. O meu preconceito é que eu trabalhava sempre de executivo e agora eu era apenas um caminhoneiro. Eu lembro até os homens lá e as mulheres que estavam fazendo o curso, o que é que você está fazendo aqui? Você tinha um emprego bom, você era executivo, trabalhava em escritório, viajava pelo mundo e agora você quer viajar, trabalhar num caminhão? E para mim foi muito difícil, porque eu me senti, apesar de ser uma boa profissão, eu me senti que eu baixei o que eu estava fazendo. E Deus usou isso para trabalhar muito comigo, no meu orgulho, né? Que eu estava com muito orgulho. E isso foi muito bom para mim. Foi bom fazer esses treinos lá, porque todo mundo estava indo muito bem. E para mim dar ré naquele não bitrem, mas com trailer, foi muito difícil mesmo fazer isso. Verdade. E ser caminhoneira para mim tem um significado além do que ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro e poder é, sustentar nossa família. Meus avós, tanto meu avô por parte de mãe como meu avô por parte de pai. Meu avô paterno não cheguei a conhecer, mas ele também dirigia caminhão. E meu avô, que eu conheci, fez muito parte da minha vida, ele era caminhoneiro. E ele sempre foi uma influência muito forte para mim, de homem trabalhador e de caráter. E eu
o fato que eu estou no caminhão e que eu estou fazendo algo que nunca eu esperava que fosse capaz de fazer, superando as, as dificuldades, né? Principalmente físicas, porque uma baixinha cearense que nem eu não tenho nem altura, gente, de botar as mangueiras dos freios, eu tenho que subir em alguma coisa. Mas quando eu tô nesse caminhão, eu sinto assim, ei, valeu, vô, valeu, tamo junto. E me inspira. Outra coisa que eu aprendi muito durante a minha vida toda, eu era uma pessoa que, se eu quero uma coisa, eu vou atrás e eu consigo, não preciso de ninguém. E quando a gente entrou no caminhão para trabalhar juntos, o roteiro de uma equipe é que vocês vão, é que a equipe chegue no destino 2 vezes mais rápido que tendo uma pessoa só. Só para fazer isso, você tem que depender um no outro. E depois de 22 anos de casado, eu me sempre achava a pessoa que ganhava o pão e supria a necessidade da família, e eu não precisava de ninguém, só precisava dela para cuidar da minha casa. Agora, eu precisava dela para cuidar da minha vida. Eu não podia ter êxito sem ela, porque a gente dependia um do outro, 100%. E o fato de que a gente se colocou dentro desse caminhão tem tudo a ver com isso aí, aprender a depender, a admirar, a ajudar um ao outro, né? Ele sempre viajou e eu sempre fiquei cuidando de tudo, né, na ausência dele. Então eu também era uma mulher autossuficiente. Eu fazia minha agenda, eu fazia meus trabalhos, eu cuidava da minha casa, eu administrava uma ONG, eu fazia faculdade, eu atendia pacientes e ele viajando para ganhar o pão que não dependia de mim. E a gente cresceu assim, se distanciando um do outro, até o ponto de que a gente achou que talvez fosse melhor não estar mais junto, né? E o caminhão tem nos ensinado de que não dá para viver sozinho, que perdão é necessário todos os dias, né? Reconhecer que a gente erra todos os dias, não exigir do outro o que a gente também não quer que seja exigido de nós, que é perfeição. E esse caminhão tem sido uma escola. E o deserto que a gente atravessa nele tem sido cadeiras da universidade. Sobre Eixos nasceu, vou dizer que ele nasceu no coração de Deus, que aos poucos foi mostrando para a gente que o que a gente tinha para oferecer podia ajudar outras pessoas. Eu lembro, nós temos a mania de fazer igreja no caminhão. Que é isso? A gente achou uma igreja em Santa Catarina, que tem um culto horário que dava certo para a gente. Então, todo domingo, quando tem esse culto, é Abba Pai Church. E quando eles têm o culto, a gente para o caminhão e assiste. E um dia desse, o pastor Telmo estava pregando e ele falou uma frase nessa pregação que ficou na minha cabeça. As suas cicatrizes lhe dão autoridade. Aí ele explicou a autoridade que ele dá para a gente usar o que a gente passou para ajudar o outro. Então, para mim, isso foi uma grande batalha, porque eu fiz muito erro na minha vida. O nosso casamento começou a desmoronar por causa de mim, que eu fui um marido infiel. Mas Deus me mostrou no caminhão que eu podia restaurar o Bill junto com ele. E restaurando a minha vida com Deus, aí eu estaria numa posição que nós poderíamos nos restaurar como casal.
E foi interessante. Isso acontecendo num caminhão que tem 3,6 metros quadrados de espaço, onde a gente passava 24 horas por dia, durante 5 a 7 dias por semana, nesse caminhão. Então, a gente estava um em cima do outro o tempo todo. E Deus usou isso para ensinar muita coisa. Pense, 2 siris numa lata. Mas, gente, vocês não têm noção. O primeiro ano no caminhão foi o ano... Em 30 anos de casado, aquele ano de 2017 foi o ano mais difícil da minha vida. Creio que da dele também, porque eu estava sendo... não estava sendo muito amigável. Mas, logo que a gente chegou no caminhão, o que mais me doía era a falta dos meus filhos. Falta Com certeza. de ser mãe. Eu sei que eles já estavam todos uns jovens adultos, mas cuidar deles, ser mãe deles era a minha identidade. Fazia parte da maior função minha que eu via para mim aqui nessa terra, né? Aí eu entro num caminhão onde eu não tenho que cuidar de ninguém. E eu não queria cuidar dele na época. Porque eu estava com muita raiva dele por tudo que eu atribuía a ele as perdas que nós tínhamos tido até ali, né? E no meio do ano, eu acho que mais ou menos lá por agosto de 2017, durante o primeiro ano da gente no caminhão, Deus nos presenteou com um cachorrinho de rua, né? O Pepperoni, que a gente apelidou de Pepe. Na verdade, a gente deu o nome dele de Pepperoni porque ele veio sem nome, né? A gente adotou ele da rua, muito doentinho, muito sujinho, cheio de traumas, mas a gente estava comendo uma pizza e foi o primeiro sinal dele de alegria e de aceitação do nosso toque nele, foi quando ele quis comer o pepperoni da nossa pizza. Aí eu comecei a chamar ele de Pepe e ele começou a atender pelo nome de Pepe e Pepe ficou. E aquele cachorrinho foi usado para nos ensinar tanta coisa, né, amor? A primeira noite que ele chegou a ficar com a gente, a veterinária tinha falado pra gente que a gente foi na veterinária, ela olhou e ela falou, olha, o seu cachorrinho tem um problema de coração, ele tem uma outra coisa que vai fazer ele ter, como que chama? Seizure? Convulsões. Convulsões. E naquela noite, depois de dar um banho nele, depois de que ele comeu um pouquinho de pepperoni e recebeu o nome de Pepe, a Érica foi tomar banho. E eu lá no quarto, só com ele virou, deitou nas costas e teve uma convulsão. Aí eu gritando, vem cá, Pepperoni morreu, chorando. Ele começou a chorar e eu saí desesperada, mas aí, assim, ele convulsionou, aí parou a convulsão, ficou em pé e saiu normal, como se nada tivesse acontecido. E assim era o Pepe. E ele tinha muitos medos, muitos traumas, né? Eu não sei porquê, quem foi tutor dele antes da gente, antes dele ir para a rua, tatuou umas coisas na barriga dele, que para um cachorro isso é crueldade, né? Então ele tinha muitos traumas e barulhos faziam ele acionar gatilhos e ele se escondia, ele ia para debaixo do colchão e se enfiava lá no cantinho do caminhão, porque ele tinha terror de barulho. E quando ele chegou, nós brigávamos muito. Dava gritaria dentro desse caminhão. E quando a gente começava a discutir, que virava gritaria, o Pepe saía de fininho, colocava o rabinho entre as pernas, ia se esconder e ficava chorando lá no cantinho. Que fez eu e ele olhar para nós, a gente olhava um para o outro e dizia, por amor ao cachorro, vamos parar de brigar. E assim o Pepe foi nos ensinando. Ele tinha medo do barulho do micro-ondas quando a comida ficava pronta.
E aquilo era um grande gatilho para ele. E ele ficava se tremendo, e o barulho do micro-ondas, aquele barulhinho tão insignificante, né? Fazia ele se urinar de medo. E eu tinha tantos medos, eu era cheia de medos. Medo de ser traída de novo, medo de nunca mais conseguir voltar para o Brasil, medo de morrer na estrada, medo de perder meus filhos. Se eu for listar meus medos, virou um jornal. Mas esse cachorrinho, pouco a pouco, foi mostrando para mim que se a gente deixar o amor curar nossos medos, faz igual o versículo bíblico que diz que o amor lança fora todos os medos. E ele foi nos curando. E quando eu via o Bill parar o caminhão e sair para caminhar com ele, por amor ao cachorro, eu via um homem mais manso, um homem mais carinhoso. Isso foi me encorajando também.